Olá, querido amigo, querida amiga da Palavra do Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo a este canal. Não se esqueça de compartilhar, de curtir este vídeo, que assim você está nos ajudando a alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito ainda neste canal, por gentileza, se inscreva, faça parte dessa equipe. Mais de 70% de pessoas que assistem os vídeos neste canal não são inscritas. Então, nos ajude e assim poderemos alcançar mais pessoas e o YouTube entenderá que este canal é importante, as mensagens que estão neste canal aqui no YouTube é importante para outras pessoas e assim vai entregar mais. Agora, estamos falando sobre a armadura de Deus e entramos neste momento a quarta peça da armadura de Deus. Lembre-se que precisamos de todas elas, não pode faltar nenhuma para sermos mais do que vencedores. Estamos lendo a carta aos Efésios, o capítulo 6, e hoje vamos ler o versículo 16, que nos diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que interessante, embraçando, segurando firme. Que parte da armadura agora? O escudo da fé. Quando você imagina uma guerra, lá da época medieval, talvez, onde eles usavam os escudos. Para que servia o escudo? O escudo é uma proteção. E esse escudo da fé é a nossa proteção. E sabe, Deus nos dá fé. Talvez a gente possa falar, mas Miguel, eu não tenho muita fé neste mundo. Talvez seja verdade, mas você tem um pouco. Porque Romanos nos diz que Deus deu uma medida de fé a todas as pessoas neste mundo. Ou seja, todos nós temos fé. Muitos, talvez como os discípulos, possam falar, Senhor, aumenta a nossa fé. Não é isso? Porque a fé deles não era nem do tamanho de um grão de mostarda. Qual o tamanho da sua fé? Será que é menor do que um grão de mostarda? Talvez a minha fé seja assim também. E essa fé, essa parte ou essa peça da armadura é muito importante, porque com ela nos protegeremos do quê? Dos ataques do maligno. Aqui nos diz dos dardos inflamados do maligno. Os ataques de Satanás. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se veem, segundo Hebreus 11:1. Então, se a fé é tão importante, é a certeza das coisas que esperamos, estamos esperando Cristo voltar pela segunda vez. E a fé é a certeza disso. E a convicção de fatos que não se veem. Se falarmos de coisas científicas, tudo tem que ser provado, né? Tem que passar pelo experimento. Mas a fé, será que temos como provar, como experimentar com a fé? Porque nos diz que é a evidência ou a convicção dos fatos que não se veem. Será que já vimos, por exemplo, Deus? Ninguém viu Deus neste mundo, né? Mas nós acreditamos que Ele existe. Por quê? Por causa da fé. A fé nos dá essa convicção das coisas que não se veem. Alguém já foi lá no céu e voltou? E nos deu evidência do céu hoje, nessa época? Ninguém. Mas acreditamos que o céu existe. Por quê? Porque a fé nos dá a convicção das coisas que não se veem. Então perceba que a fé é muito importante. E você e eu precisamos ter fé. Mas talvez exista ainda alguma desculpa e possamos dizer assim, mas eu não tenho fé. Talvez sua situação seja como o caso daquele pai que pediu ajuda para Cristo para curar o filho e libertá-lo daqueles demônios que ele tinha. E ele disse para Jesus, Senhor, se tu podes, ajuda meu filho. Mas Jesus disse para ele, não é se eu posso, mas se tu crês. Aí o pai reconhece a sua falta de fé, a sua descrença. E ele diz assim, Senhor, ajuda a minha fé, ajuda a minha descrença, aumenta a minha fé, ó Pai. E se esse é o nosso caso hoje, que Deus possa nos ajudar. Vamos orar a Deus para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele nos ajude e tire a incredulidade, assim como esse pai. Senhor, ajuda a minha incredulidade, a minha descrença. Que Jesus possa nos ajudar para que nos dê a convicção, a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que ainda não temos visto. Querido amigo, querida amiga, você e eu precisamos da fé. Fé em Cristo Jesus. A fé não é o fim, a fé é o meio que nos leva até Cristo. A fé é o meio que nos leva até a salvação.
E Jesus quer aumentar a tua fé. Jesus quer te dar essa fé que você tanto precisa para que você se proteja com esse escudo contra os ataques do maligno. Eu sei que muitas pessoas hoje estão passando por muitas dificuldades, muitas provas. As coisas mudam drasticamente de um dia para outro. E nesses momentos é que precisamos de muita, mas muita fé. Eu quero que Deus te dê essa fé, que Ele aumente a minha fé também, para que todos nós possamos ser mais do que vencedores nessa luta espiritual da qual precisamos da armadura de Deus. Não se esqueça, a fé é parte essencial da armadura de Deus e você e eu precisamos dela. Lembre-se, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não mudará. Um grande abraço.